Aula de número 12. Nesta aula nós vamos agora desenvolver mais essa questão dos ministérios específicos, mas sobre essa ótica agora, orientando e supervisionando os diferentes ministérios e departamentos da igreja. Então vamos pegar a parte de supervisão, de orientação dos ministérios e departamentos na igreja. Porque lembrando, eu até falei isso na aula anterior, que não é porque você foi chamado para um ministério específico, você está compreendendo o seu propósito de vida, o seu chamado, o seu dom ministerial, que você vai direto para ele. É mais saudável você se deixar experimentar na obra, né, se voluntariar para você ir crescendo, amadurecendo, até o ponto que essa luz ela não tem como mais se esconder, ela sempre vai estar iluminada e vai acontecer tudo. Mas a gente tem que ter paciência. Sempre falo, não se apaixone pelo ministério, cumpra o seu ministério. Cuide da sua vida espiritual, da sua família e cumpra o seu ministério, que você vai dar tudo certo. Então vamos pegar essa parte da orientação, supervisionando os diferentes ministérios e departamentos. Bom, delegando responsabilidades com base nos dons e habilidades. Delegar tarefas e responsabilidades aos líderes, levando em consideração seus dons e habilidades específicos. Então a gente já está desenvolvendo essa questão dos dons ministeriais e perceba, se eu identifico um dom ministerial, eu não vou colocar ele para fazer outra coisa. Eu posso até, vou fazer um adendo aqui, eu posso até colocar sim, e que eu falo colocar, não é porque a gente coloca, é que eu estou me colocando numa posição tipo assim de liderança. Eu vou tirar o eu, porque acho que a palavra mais adequada aqui para você entender é que o líder, ele não vai pegar aquele que identificou com o dom ministerial e colocar em uma outra coisa, né? Pode até acontecer de ele fazer uma outra coisa, como eu falei, para pegar uma maturidade, mas sempre ficar supervisionando, porque quando vê que ele já pegou uma maturidade, isso eu estou falando para líderes, tá? Principalmente para você que já exerce ou você que vai exercer a liderança, tá? Então você vai identificar o dom ministerial e vai buscar colocar ele naquele dom ministerial, para que ele desenvolva aquele dom ministerial. Isso é regra? Não. Pode iniciar com outro departamento? Pode, para pegar uma experiência, entender o propósito da igreja, a doutrina da igreja, e depois com aquela maturidade, mas sempre supervisionando. Não é esquecer, isso eu estou falando para os líderes, não é esquecer aquela pessoa ali não. No momento certo, colocar ela para desenvolver o ministério dela, no momento certo. Olha, eu tive uma bênção na minha vida, eu sempre falo isso. Eu tive um pastor que ele teve essa sabedoria. E no primeiro dia que eu fui falar com ele, o pastor Radamés, sempre você vai me ouvir falar, passa 500 anos você vai me ouvir falar do pastor Radamés. Ele, com muita sabedoria, eu fui até ele, eu recém-convertido, eu falei, pastor Radamés, Deus me chamou para ser pastor, o que eu faço? Ele olhou, deu risada. Aí ele falou, você quer, se você foi chamado, ele nunca esqueça dessas palavras, ele falou exatamente assim. Se você foi chamado, Giovanni, isso vai acontecer, mas você não pode exercer o ministério pastoral agora. Você aceita vir com a gente nas reuniões, participar com a gente do corpo de obreiros, para você ir entendendo e tal. Eu falei, lógico, eu sei que eu não estou preparado para isso, eu quero fazer qualquer coisa para iniciar. E aí então ele foi supervisionando, e foi através do ministério do pastor Radamés que eu fui crescendo, e conforme eu crescia, ele ia expandindo o meu crescimento, ou seja, me dando mais oportunidades para exercer o ministério a qual eu fui chamado. Eu só saí da supervisão dele no momento mesmo que eu fui chamado para exercer de forma independente, pela mesma igreja.
E ele entendeu isso e ele me conduziu até esse ponto. Que coisa linda, meu Deus do céu. Eu fui muito abençoado com esse pastor na minha vida. E é exatamente isso que eu estou falando agora. É exatamente isso. Você que está exercendo o ministério de liderança, delegue responsabilidade com base nos dons e habilidade. Estou lendo aqui novamente. E aí, vamos, eu já li, na verdade, né, com habilidades específicas, dons específicos. Vamos entrar em Efésios. Nessa aula aqui, a gente vai entrar em Efésios agora para entender mais sobre isso. Vou abrir a Bíblia aqui, Efésios 4:11. Já estamos em Efésios, eu acredito, não. Vamos lá para Efésios. Efésios. Cadê você? Efésios, está aqui. Versículo 4. Capítulo 4, aliás, o versículo 11. Bom, vamos lá fazer essa leitura aqui. Ele mesmo deu uns para. Vamos ver aqui. Quem que está sendo falado aqui? E ele mesmo. O próprio Senhor Jesus. Ele mesmo. Deu uns para. Perceba que o que ele fez com a igreja? Ele deu para a igreja. Aqui está falando deu para a igreja, tá? Deu para a igreja. Uns para. Perceba a palavra uns. Ou seja, alguns para isso, outros para aquilo, chamados específicos, dons ministeriais. Não estamos falando de dons espirituais, dons ministeriais. Deu uns para, aí vem aqui, apóstolos, e outros para o quê? Profetas, e outros para evangelistas, para evangelistas, tá aqui, e outros pastores, olha a palavra pastor aqui. Lembra que a gente viu na aula bispo? Aqui tem pastor. E outros para doutores ou mestres. Ministério do ensino, que a gente também já viu. Tá. Ele deu para quem? Ele deu para a igreja, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O corpo é a igreja. Então, para essa edificação e o aperfeiçoamento deste corpo, ele separou alguns com dons ministeriais para que essa igreja, este corpo que está sendo citado, ele pudesse se aperfeiçoar. Você percebeu que sem estes dons ministeriais específicos e em pleno funcionamento, ele não se aperfeiçoa? Parou para pensar nisso? Porque ele está querendo o aperfeiçoamento. Se ele está querendo o aperfeiçoamento e ele que é o dono da sabedoria, deu uns para isso, para aquilo, e colocou no corpo, cada um na sua função, para que em pleno funcionamento chegasse a uma perfeição, você entende que o contrário disso não se chega à perfeição. Então, é aquela igreja que não tem essa divisão dos dons ministeriais, que parece que ela não está crescendo. Mas por que não está crescendo? Você tem que identificar. Não é porque o seu ministério não deu certo. Eu estou falando para aqueles que já exercem. E você vai passar por isso também, você que vai exercer. Não é porque o seu ministério não deu certo, é porque está faltando alguma coisa. A gente tem que identificar os erros e aperfeiçoar os erros. E aperfeiçoar aquilo em cima dos erros. Você não deve olhar para o erro e se frustrar e falar, não vou fazer mais. Não é isso. Você tem que olhar para o erro e falar bem assim, eu tenho que melhorar isso. E aquilo que está funcionando bem, deixa aquilo que está funcionando bem. Talvez você nem identificou o erro, mas isso aqui não está funcionando. Então já fica mais fácil para você identificar. Por exemplo, a falta dessa divisão, que eu estou falando de dons ministeriais específicos, não é dividir a igreja não, pelo contrário, é unir para que todos esses dons ministeriais funcionem, tá? Então a falta disso não chega à perfeição. E o que é a perfeição? É justamente o crescimento, o desenvolvimento, a igreja saudável, a igreja bem alimentada, o ministério de socorro funcionando, os obreiros funcionando, aquele do ensino. Então, percebeu? Percebeu? Então, a gente tem que trabalhar nisso. Com base nisso, vamos avançando agora e vamos pegar agora esses dons ministeriais para a gente fazer um apanhado geral e fazer um fechamento nessa parte. Olha só,
Referência bíblica, Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos. Vamos pegar esse ministério agora, apóstolo, e entender um pouco ele. Apóstolos, etimologia da palavra, que eu chamo de raiz, né? A raiz da palavra. Vamos entender. A palavra apóstolos vem do grego apóstolos, que significa enviado ou mensageiro. Os apóstolos são líderes escolhidos por Deus para serem enviados como testemunha de Jesus Cristo e para estabelecer e edificar a igreja. Não era isso que os apóstolos faziam? Perceba que os apóstolos, eles ficavam um tempo em um lugar, mas eles não eram pastores daquela comunidade. Eles ficavam um tempo exercendo ali um ministério que edificava aquela igreja. E perceba também que o apóstolo, ele é um mensageiro para os crentes. Entendeu isso? Ele é um mensageiro para os crentes. É lógico, vão se converter pessoas através daquele ministério de apóstolo? Vão. Mas ele é um mensageiro para os crentes, porque a missão dele é testemunhar Jesus. Geralmente esse testemunhar Jesus é exatamente o que acontecia quando os apóstolos eles iam. Uma das formas ali como eles testemunhavam Jesus, por exemplo, era através dos milagres. Então, o apóstolo chegava, milagres extraordinários aconteciam. Você vê relato que até a sombra de Pedro, onde projetava, e os enfermos ficavam esperando ali, aquela projeção da sombra de Pedro, acontecia um milagre. A sombra cura alguma coisa? Não. Mas eram sinais que testemunhavam Jesus Cristo. Lógico, socorria o enfermo, um milagre acontecia, mas aquilo testemunhava que aquilo que eles estavam falando era verdade. Era o testemunho ali acontecendo. E eles edificavam aquela igreja, exortavam aquela igreja, faziam um bom crescimento, depois iam para outros lugares. Ele é um enviado. Ele vai, edifica e coisas acontecem ali, depois vai e edifica, coisas acontecem, e aí esse é o ministério do apóstolo. Então perceba que nesse ministério do apóstolo, não é ele o maior ou menor, não é isso, é um ministério e pronto, tá? Então ele mesmo deu uns para apóstolos, que é o que nós estamos vendo aqui. Ele mesmo deu uns para apóstolos, tá? E você tem que prestar atenção no seguinte, em algumas características. Ele é um mensageiro enviado, tá? Ele é uma testemunha e ele veio para estabelecer e edificar a igreja. Guarda aí essas três características. Essas três características você identifica o apóstolo. Passando adiante, vamos pegar agora todos os dons ministeriais. Referência bíblica, Efésios 4:11, e outros para profetas. Etimologia da palavra, raiz da palavra, vamos lá. Profetas. A palavra profetas deriva do grego profetes, que significa aquele que fala em nome de Deus, ou mensageiro divino. É a raiz da palavra, tá? Calma lá aí que a gente vai dar uma explicação. Os profetas são pessoas chamadas por Deus para comunicar mensagens divinas, revelar sua vontade e trazer exortação, consolo e direção ao povo de Deus. Preste atenção nisso. Existiam os profetas no Antigo Testamento, ok? Antigo Testamento, a gente tem relatos históricos de alguns livros que eles tinham costume de, em outras partes nem livro tinha, mas tinha ali os livros que, que são os tabletes, as tábuas, enfim, tem alguma coisa. Desde Moisés tem os 10 mandamentos, tem a Bíblia oral, né, que a gente chama de Bíblia oral, que foi passada de geração em geração, enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não tinha essa estrutura como nós temos hoje.
A gente tem hoje a Bíblia, que é uma coleção de livros, 66 livros, né, que é uma estante, são vários livros. Esta coleção de livros aqui, ela está selada. O Novo Testamento, que testifica a nova aliança que Deus fez com os homens, né, através de Jesus Cristo, e a gente tem um selo disso daí. Ou seja, não tem nova Bíblia, não tem que inventar nada, tá? Por que eu estou falando isso? Porque os profetas no Antigo Testamento, eles não tinham essa estrutura que a gente tem hoje. E não estava selado, estava aberto. Então, o povo, geralmente, para ter o conhecimento, Deus usava um profeta e revelava a sua vontade. Então, naquela pregação daquele profeta, Deus revelava toda a sua vontade, era como uma Bíblia ali para eles. E aquilo estava aberto ainda, até que foi conduzido a Jesus Cristo, né? E depois de Jesus Cristo, vieram os apóstolos que selaram a base de doutrina da igreja. E agora está selado e não tem mais que inventar mais nada. É a palavra que está ali, tá? Então, por que eu estou falando isso? Volto a repetir. Porque como no Antigo Testamento os profetas ainda não havia esse selo, estava aberto e Deus usava eles, através do seu Espírito, para comunicar sua vontade. Então, aquilo que era falado não tinha onde ser testificado. Não tinha essa estrutura que a gente tem hoje, essa Bíblia que a gente tem hoje, para ser testificado se aquilo é a verdade. Hoje tem. Hoje nós somos do, entre aspas, movimento sola escritura, ou seja, somente a escritura. A gente tem hoje a Bíblia selada, que tudo é confirmado na palavra. Então, digamos que o profeta hoje é aquele que revela a vontade de Deus, exorta, consola e dá direção ao povo através de quê? De palavras dele mesmo ou de uma nova revelação? Não. Através da inspiração e revelação da própria palavra. Assim como quem tem o dom de ensinar e esse dom ministerial somado ao dom espiritual que revela um entendimento e você tem aquela revelação daquele entendimento, aquele que tem o dom ministerial profético de profetizar, ele exorta a igreja com base na palavra. Ele dá direção com base na palavra de uma forma que você só consegue entender através daquele dom ministerial. Mas perceba que tudo é testificado pela palavra. Não tem novos ensinamentos. Tudo é testemunhado por aquilo que está escrito. Esse é o dom de profeta hoje, tá? Por exemplo, um pastor em algum momento ele pode manifestar um dom espiritual de profeta em algum momento. E ele fala assim, meu Deus, Deus me usou na palavra naquele dia que exortou a igreja de uma forma, consolou, deu uma direção que eu fui muito edificado com aquilo. Às vezes foi até uma manifestação profética que Deus usou aquele pastor e que Deus pode usar qualquer um, mas tem ministérios específicos nisso. Então, compreendendo essa questão, vamos avançando mais, continuando aqui em Efésios 4. E há outros para evangelistas. Quem são os evangelistas? Vamos novamente para a etimologia da palavra, para compreender. Evangelistas, a palavra evangelistas, tem origem no grego euangelistes, eu acho que é assim que se pronuncia mais ou menos, faz tempo que eu não pego alguma coisa de grego. Euangelistes, que significa portador de boas novas ou mensageiro do evangelho. É muito parecido com o apóstolo, mas tem uma diferença grande. Apesar de parecer, tem uma diferença grande. Já vou explicar. Os evangelistas são responsáveis por proclamar e compartilhar o evangelho de Jesus Cristo, levando a mensagem de salvação às pessoas que ainda não conhecem. Os apóstolos levam
a edificação para aqueles que conhecem. Ele é um mensageiro, ele vai lá edificar, ele vai lá testemunhar para aqueles que conhecem. Pode acontecer de conversões? Pode, mas a missão dele é essa, edificar a igreja, ou seja, a igreja é aquilo que já está convertido. Já o evangelista, ele leva as boas novas, ele é um portador das boas novas, ou mensageiro do evangelho, que eles são responsáveis por proclamar e compartilhar o evangelho, levando mensagem de salvação às pessoas que não conhecem. Eu conheço alguns evangelistas, mas eu gosto sempre de citar dois, porque eu fui muito edificado na minha vida através desses dois ministérios, que foi o ministério do T.L. Osborne e do Reinhard Bonker. Esses dois evangelistas, e eles têm um ministério de evangelista de fato, e eles exerceram toda a sua vida, todos os dois já estão na glória com o Pai, e eles exerceram toda a sua vida esse ministério específico de evangelistas. Eles não foram pastores, eles não foram apóstolos, eles não foram profetas, eles foram evangelistas. Billy Graham, poderiam citar outros também que têm um ministério de evangelistas, apesar de exercer também outros ministérios pastorais, que não tem problema nenhum, mas vou dar exemplo nesses dois aí. Então, se você vê aí pesquisar cruzadas de Reinhard Bonker, T.L. Osborne, você vai ver sempre digamos que com algo parecido. O dom ministerial acompanhado dos dons espirituais. Você vai ver sempre esses homens proclamando boas novas de salvação, onde centenas, milhares, milhões de pessoas se convertem, tá? Através daquela proclamação e acompanhado com dons ministeriais de milagres extraordinários que testemunham que Jesus, ele está vivo. São testemunhas de Jesus Cristo. E através disso, muitos se convertem ao Senhor. E o que acontece? Quando tem aquela conversão em massa, já tem muitas igrejas afiliadas a esses ministérios que vão buscar agora, estes novos convertidos, trazer um apoio espiritual. Então veja que a igreja, ela funciona muito bem e ela vai para o aperfeiçoamento quando esses ministérios estão em pleno funcionamento. Perceba que, por exemplo, neste ministério específico de evangelista, você vai ver um padrão acontecendo. A pregação parece ser sempre a mesma coisa. Tanto é que para você ser edificado como igreja, não dá para você escutar todas as vezes aquelas mensagens, porque são aquelas mensagens que é baseado para novos convertidos, para pessoas que ainda vão se converter. Então, às vezes a igreja ela precisa já de um alimento mais sólido, uma coisa mais madura, é onde a igreja vai se aperfeiçoando. Mas ali no evangelismo não é o lugar para se aperfeiçoar, é o lugar para evangelizar. A quem? Aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Então perceba que esse ministério é um ministério também de suma importância e é um ministério, tá, específico, onde aqueles que são chamados para serem evangelistas, em algum momento vão fazer esse tipo de ministério acontecer. E quando isso acontece, os frutos também acontecem. Eu sempre dou aquele exemplo, um plantou, outro regou, Deus dá crescimento e aí outros vão colhendo. Então, esse é o ministério do evangelista. Mas vamos adiante, referência bíblica, Efésios 4:11. E agora, chegando nessa parte, eu não vou falar do mestre, porque nas aulas anteriores a gente já falou do mestre. E vamos finalizar aqui nessa parte. E outros para pastores. Apesar de já ter tido uma introdução também para pastores, na aula de número 10, né? Mas a gente vai fazer o fechamento aqui para você compreender o pleno funcionamento dos dons ministeriais. Pastores. A palavra pastores tem a sua etimologia relacionada à raiz da palavra, tá? Ao latim pastor, que significa aquele que cuida do rebanho. Eu acho que aqui você já começa a ver a diferença, né? O ministério do evangelista, do apóstolo, do profeta. Aqui você está vendo agora o ministério do pastor, do mestre. Você já começa a ver a diferença. Então,
este pastor ele vai fazer o quê? Cuida do rebanho. Os pastores são líderes espirituais que cuidam, alimentam e guiam o rebanho de Deus, zelando pelo seu bem-estar espiritual e orientando-os no caminho da verdade. Então, chega ali aquele novo convertido e agora ele precisa de quê? Ele precisa do alimento. Ele precisa do alimento. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Ele está falando de viver espiritualmente. Aí o pastor vai dar o alimento para ele. Tem culto segunda, tem quarta, tem sexta, tem domingo, tem culto em grupo, tem na casa. O alimento vai acontecendo. A ovelha derrapou, o pastor está ali. Ou seja, é aquele que cuida. É aquele que visita. É aquele que vai lá no hospital. É aquele que vai dar o conselho. É aquele que dá o atendimento. É o pastor. Você conseguiu agora identificar? É lindo, não é verdade? É muito bonito. Olha, eu acho que a gente encerra essa aula aqui e na próxima aula a gente vai fazer um apanhado geral e vamos direcionar de uma forma mais administrativa tudo isso, tá bom? Aí nós vamos para a próxima aula.